Novo, dançando, olha eu aqui de novo para bailar. Mentira, galerinha, eu vou nem dançar nem bailar. Eu vou aqui trazer mais algumas dicas para vocês. E dessa vez a dica é sobre passageiro suspeito. A gente vai direto ao ponto. Passageiro suspeito. O passageiro embarcou no seu veículo. Logicamente que você já fez aqueles procedimentos de segurança, né? Verificou a nota do passageiro, se é pagamento em dinheiro, se é pagamento em cartão, o local onde o passageiro está, né? Se o local é seguro ou não. Enfim, você fez todo esse procedimento, mesmo assim, foi lá, buscou o passageiro, ele embarcou no seu carro, no seu veículo. Mas você está com aquele desconforto, aquela sensação meio estranha, aquele incômodo. O que fazer nessa situação, né? Algumas coisas você pode fazer. Uma delas, né? Uma delas é a seguinte: um passageiro embarcou no seu veículo, você está com destino para uma área onde vai ter obrigatoriamente passar pelo pedágio. Isso aconteceu de verdade lá em São Paulo, se não tiver em São Paulo, exatamente. O motorista seguiu viagem como passageiro, ia passar por uma via que é obrigatório passar pelo pedágio, sinalizou para a atendente, para a caixa: estou sem dinheiro, e deu uma piscadinha. Lógico que o passageiro não viu, e na hora ela sinalizou: encosta ali, e assim que ele encostou, ela acionou a guarnição mais próxima, que foi até o local, fez a averiguação do carro, dos passageiros, e constatou que o passageiro, ou um dos passageiros, não lembro exatamente, estava armado. E assim foi evitado um assalto. Então isso é bastante importante. Passou tá com um passageiro suspeito e está se sentindo inseguro, se for passar por uma via que é obrigatório passar pedágio, sinalize, né? Isso é bem prático, tá? Segunda dica em relação a passageiro suspeito: muita gente que eu conheço tem medo de passar por uma blitz da lei seca, tá? Mas se você estiver na seguinte situação, com o passageiro suspeito em seu veículo, que você está sentindo um desconforto, um incômodo, não está se sentindo seguro, pare na lei seca. Se você está passando por uma lei seca, não vai passar, mas sabe que tem uma lei seca ali, faz de tudo para passar por essa lei seca, certo? E na lei seca, mesmo que o guarda não sinalize para você, já bota certo e encoste, que aí é certeza que o guarda, você vai descer do veículo e sinaliza para o guarda: ó, eu tô com uma situação assim, e ele vai lá fazer a averiguação do passageiro, ver se tem ou não, tarará, tarará. Não considere como um constrangimento ser revistado por um policial militar, é a obrigação dele, isso é uma prevenção. Então tenho certeza que é melhor se prevenir do que algo pior acontecer. Beleza? Então são essas duas dicas em relação ao passageiro suspeito. A outra dica que a gente usa muito aqui em Recife, na minha cidade, é um aplicativo chamado Zelo. Nesse aplicativo a gente tem vários motoristas conectados nesse aplicativo, vários grupos. E aí, quando a gente está numa situação meio complicada, a gente usa alguns códigos, que não é bem interessante eu expor aqui. Mas a gente usa alguns códigos quando está no Zelo, né? Um toque simples, para alertar os outros motoristas que estão na rádio sobre uma tal situação meio suspeita do passageiro. Tipo, por um tal local. Se eu disser um dos bairros aqui, a galera aí vai assistir, vai me tacar o pau. Mas enfim, um passageiro me chamou aqui tudinho, e eu tô indo para uma determinada área aqui em Recife, perigosa, né? Não vou citar o bairro, que eu considero perigosa. E aí na mesma hora eu sinalizo aqui na rádio: pessoal, tô seguindo aqui viagem com o passageiro, tudo certinho para tal bairro X. Ou uso algum código que a gente usa na rádio, né, bem discretamente, para sinalizar que é uma situação meio de perigo, que está sentindo desconforto. E assim, imediatamente, os meninos vão utilizar das ferramentas que a gente tem, que é outro aplicativo que a gente utiliza, para verificar qual é a minha localização e seguir e me acompanhando, né? Se caso é que realmente precise de uma intervenção ou da polícia militar ou algo do tipo assim, eles vão intervir na mesma hora e fazer a averiguação. Já aconteceu aqui em Recife situação que foi necessário acionar a polícia militar para evitar um assalto, e graças a Deus deu tudo certo, a polícia militar foi acionada e o assaltante foi preso e tal. Teve outras situações que a gente precisou usar esse mesmo procedimento para acompanhar o menino que estava indo para um bairro perigoso. Então a gente moveu a rádio toda, alguns motoristas se locomoveram para ir acompanhando ela até a rota. Então são essas dicas, sabe, de segurança, essas dicas para evitar tal fato que vem acontecer, né, um assalto ou alguma coisa do tipo, enfim. Que passou numa via que requer pedágio, sinalize para que possa fazer a averiguação.
passou por uma lei seca, sinalize para fazer a verificação. Isso é bobagem, não tenha medo de ser, como eu já falei, não tenha medo de ser revistado por um policial militar. Isso evita muita coisa, tá bom? Então essas dicas que eu queria dizer para vocês sobre passageiro suspeito, para que assim a gente possa trabalhar mais tranquilo. Se você não tem um grupo do WhatsApp, está aí sem grupo no WhatsApp, se você não faz parte desse aplicativo Zelo, essa rádio Zelo daqui de Recife, né, ou de outra cidade aí, não sei da cidade que você está assistindo esse vídeo, procura aí se informar com quem tem esse grupo, quem tem esse aplicativo Zelo. Eu tenho, se você quiser me ajuda aí para ser adicionado no grupo Zelo ou no WhatsApp e assim a gente trocar informações. Fala comigo por inbox, fala comigo aí deixa seu comentário aí, que eu terei o maior prazer de ajudar todos vocês aí. Espero que essa dica possa ser útil para vocês e logo mais tem mais vídeos. Não se esqueça de comentar, deixar sua sugestão aí sobre o próximo vídeo. O pessoal tá mandando algumas sugestões para mim. Esse aqui é uma das sugestões que a galera mandou e o vídeo tá feito, tá bom? Bora pegar a próxima viagem aqui e seguir rumo. Comenta, compartilha, divulga, galera. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.